Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos dar umas últimas dicas aí para a prova da UFSC, que está de Química. E eu vou começar com esse vídeo aqui, fazendo uma homenagem ao grupo aqui, tá? De professores que sempre se deu muito bem. Então, um abraço forte para o Thiago, Gabriel, Cabeça, mas essa é uma homenagem principalmente ao Denilson, que está deixando o grupo. E, cara, Dene, a gente te deseja toda a sorte do mundo, que você tenha muito sucesso em 2020. Eu sei que você está trocando o grupo por melhores condições de vida, né, e qualidade de vida. Então, cara, muito sucesso. Forte abraço aí. Eu vou começar agora com uma questãozinha, uma proposição que sempre vai aparecer em umas questões que tem bastante cálculo e você deveria saber fazer, que é igual do PV igual NRT, tá? Então, quando fala assim, em um dia quente de verão com temperatura da água de 30 graus Celsius, decomposição de 2 quilos de 862 gramas de hipocloreto de cálcio, uma piscina mantida no nível do mar, um ATM, a partir da reação de excesso de peróxido de hidrogênio, produziria 497 litros de oxigênio. Então, olha só, a primeira coisa que você queria saber é que ele está dando gramas, né, ou quilogramas de um cara, né, que é o hipoclorito de cálcio, que ele é sólido, e ele quer saber qual é o volume de oxigênio gasoso, tá? Então, essa relação tá nessa reação que também foi fornecida, tá? O hipoclorito de cálcio virando oxigênio gasoso. E a proporção, como você pode ver, é 1 mol para 2 mols. Eu estou usando aqui um método das 4 linhas, né? Que vocês já têm uma noção de como é que funciona, né? Senão você pode voltar aqui vários aulões, né? Então, na segunda linha tem mols. Na terceira linha eu vou passar esse cara aqui para gramas, tá? Eu só somei a massa do cálcio, que é 40,1, 35,5 do cloro vezes 2, oxigênio 16 vezes 2. Obtive isso aqui e isso aqui eu deixei em mols, porque eu quero calcular o PV e o NRT, então eu preciso de mols de oxigênio e não gramas. Então o que acontece? Eu coloquei a massa fornecida na proposição, que é 2.862 gramas, e isso vai dar 40 mols. No momento que eu sei o número de mols, né, eu também sei 40 mols, tá? Eu sei o R, que é uma constante que é 0,082. A temperatura ela tem que ser em Kelvin, né? Então eu vou pegar esses 30 aqui, vou somar com 273, né, que vai dar 303. E vou dividir pela pressão que também foi fornecida, que é 1, e a gente obteve 994, arredondando, né, que é praticamente o dobro do que foi dado na questão. Então essa proposição está errada. E a combustão completa de 0,20 mols de etanol a 100 graus Celsius em uma câmara de 500 ml, lembra que você tem que passar isso aqui para litros, tá? Resultará em uma pressão interna de 24,5 atm. Vamos conferir isso. Primeiramente, se eu tiver a combustão do etanol, eu já fiz aqui ela, né? Tem que ter sempre oxigênio dando gás carbônico e água, né? Se não falar nada, a gente sabe que é completa, mas foi mencionado que é completa. Então, 1 mol, né, de álcool vai fornecer 2 mols de gás carbônico e 3 de água, então a combustão de 0,2 mols vai acabar fornecendo 0,4 mols de CO2 e 0,6 mols de água. Aí o que acontece? O total aqui de mols, né, gasosos produzidos foi de 1 mol, né, porque é 0,4 mais 0,6, né? Então eu vou colocar 1 mol aqui. Então, no momento que tem 1 mol, né, a constante a gente sabe que é 0,082, e a temperatura, como é 100, né, nós vamos somar com 273, e você sabe que vai ficar, nesse caso aqui, 373. Como eu quero saber se essa pressão aqui é verdade, né, eu vou usar isso aqui em litros que foi dado, né, que é 0,5, então nossa pressão na verdade deu 61,17, o que não confere com o que foi fornecido na proposição errada. Tomara que caia agora uma correta, tu faz o cálculo, que eu sei que é um cálculo meio chatinho de fazer, mas vai lá, faz que pode estar correto, tá? Outra questãozinha clássica da UFSC, que são propriedades periódicas, tu tem que saber que essas 3 propriedades crescem para cima e para sua direita, né? Então vai de A a I. E volta de resto, esqueceu quem que é o A, né? É afinidade eletrônica ou eletroafinidade. O E negativo é eletronegatividade, o I é potencial de ionização ou energia de ionização. O R é chamado de raio atômico e o E positivo é eletropositividade. Detalhezinho que os gases nobres, você sabe que para eles só vale Ri,
Então, tenta rir para os gases nobres, né? Quer dizer o quê? Só vale raio atômico e energia ou potencial de ionização. Não vale dizer que o neônio é mais eletronegativo que o flúor, por exemplo, né? E outra coisa, informação importante, é que o raio do cátion é sempre menor que o raio do átomo neutro. Se eu tiver, por exemplo, sódio e cátion sódio, o átomo neutro sódio é sempre maior que o cátion sódio. E isso vale para qualquer cátion e qualquer átomo neutro, na mesma história para ânions. Então, quando aparecer as proposições assim, que o raio do átomo neutro do sódio é maior que o raio do átomo neutro do cloro. Sim, é só olhar a flechinha do raio, né, que cresce para cá, que é onde é que está o sódio e o cloro. Então, isso é verdade. O raio do átomo neutro do sódio é maior que o raio do cátion. E isso vale para qualquer metal que tem átomo neutro e cátion. Verdade. A eletronegatividade do bromo é maior que a do flúor. Não, né, galera? O flúor, ele está mais para cima na tabela periódica que o bromo, né? Vamos botar assim, cloro, bromo, tá aqui. Então, não é maior, é menor, tá? Tá errado isso. E a molécula do etanol tem um polo negativo, encontra-se sobre o oxigênio, muito provavelmente, né? Porque o oxigênio ele é o mais eletronegativo comparado com hidrogênio e carbono, verdade? Então, como ele vai atrair os elétrons, né? Que é a eletronegatividade, a tendência é formar um polo negativo nele mesmo. Show? Outra, vamos para a termoquímica. A termoquímica, de vez em quando, cai umas proposições relativamente fáceis, mas fáceis mesmo, e às vezes cai umas um pouquinho mais complicadinhas, tá? Que tu vai ter que fazer um cálculo, mas é aquele método das 4 linhas, não tem nada demais. Então a fermentação que foi dada aqui embaixo, né? Repara que esse calor aqui não é o ΔH, né? Não foi escrito ΔH, né? Então tem que interpretar ele. Toda vez que eu tiver o calor escrito desse jeito, tá? Mais, tanana, como se fosse um produto, e ele estiver depois da flecha, essa reação é exotérmica. Então essa fermentação não é endotérmica, tá? E a fermentação de 34,2 kg de sacarose para a produção de etanol resultará na liberação de 2.350 quilocalorias de energia na forma de calor. Cara, olha só, vamos escrever aqui, a sacarose é 1 mol e libera isso aqui, tá? 47 quilocalorias. Então eu vou passar esse 1 mol para gramas, tá? Eu somei aqui 12 vezes 12, 1 vezes 2, 16 vezes 11 e obtive 342 gramas. Então libera isso aqui de energia. Só que ele está querendo para 34 kg e 200 gramas, que corresponde a 34.200 gramas. Você concorda que esse número aqui é vezes 100? Então esse x aqui eu também multipliquei por 100 e obtive 4.700 quilocalorias, o que não confere com a proposição. Analisa a outra proposição aqui, 0,4. A reação de combustão completa do etanol é um processo exotérmico. A gente sabe que a combustão é exotérmica, né, mesmo se ele não tivesse dado para a gente esse ΔH negativo, né? Que o ΔH negativo indica exatamente isso, que a combustão é exotérmica. E a combustão de 11,66 litros de etanol são liberados 2,73 vezes 10 a 5 kJ de energia. E considere a densidade do etanol anidro igual a 0,779 gramas por ml. Cara, olha só, eu sei que isso aqui tu vai colocar 1 mol e gramas e tudo mais, só que tu não poderia usar, e já me perguntaram isso, porque eu não podia usar, por exemplo, 1 mol igual a 22,4 litros, porque o etanol, ele é líquido, tá, galera? Ele não é gasoso, então tu não pode passar que o mol do etanol é 22,4 litros. Então você tem que usar a densidade, tá? Então a densidade ela serve justamente para isso, né? Para transformar litros, né, em quilos ou ml em gramas. Então, como foi dada a densidade, tu concorda que eu posso escrever a densidade assim? 0,789 gramas em 1 ml? Litros eu vou escrever assim, né? 11 litros e 660 ml. Ou 11.000 ml, né, mais os 660 ml. Então, quando eu fizer essa regra de 3 aqui, tá? Eu sei que o número não foi muito legal, né? Deu 9.199,74 gramas. Aí eu posso fazer o cálculo aqui para saber qual é a energia liberada, né? 1 mol do etanol, ele libera 1.367 kJ. Então, 46 gramas, que é a massa do etanol, tá? É carbono 12 vezes 2, 24, mais 6, 30, mais oxigênio, que é 16, dá 46. Libera isso aqui de energia. Então, como a gente usou a densidade ou volume para achar a massa, né? Que é 9.199,74 gramas, a gente vai obter o X, que é a energia, que deu 273.392,3 kJ. Que isso aqui, se a gente pular umas casinhas aqui, né, a gente descobre que é 2,73 vezes 10 na 5
quilojoules. Então essa proposição está correta também. Então termoquímica, não tenha medo, você tem que saber fazer esse tipo de cálculo, combinado? Ó, outra coisa que cai bastante é a configuração eletrônica, então a gente usa a tabela periódica, uma vez que a UFSC tem tabela periódica, então a gente começa assim, né? Essa linha aqui que a gente está marcando indica o número de camadas, o número de níveis de energia lá do átomo de Bohr. Então, esse bloco aqui é o bloco S, o bloco D é esse de amarelo, não esquece que o D é N-1, né? N é o nível de energia que a gente acabou de escrever aqui. E o P, só não esquece que esse cara aqui não muda, tá? É literalmente aquele númerozinho que tá ali na frente. Quando cair aqui no F, você tem que lembrar que o F tu desconta 2. Então, o F tu desconta 2, tá? N menos 2. Se tu não sabe onde é que tá o F, basta olhar o número atômico dos caras, né? Na sexta linha, o número atômico aqui, ele vai crescendo, tá? Tipo 55, 56, aí pula pro 72. Então, obrigatoriamente, tem toda uma galera aqui do 58, né, mais ou menos 71, que estão aqui embaixo. Então você tem que saber que esse bloquinho ele está aqui, combinado? Então a configuração eletrônica fica assim, tá? Um S2 vai até o final da linha, acabou, volta. Então 2S2, 2P6, volta. 3S2, 3P6, volta para o início da linha, ó. 4S2, cuidado aqui, né, fica 3D10, 4P6, volta. 5S2, 4D10, 5P6, volta, 6S2. Ó, cuidado, antes de falar o 5D10, tem que falar 4F14, tá? Agora tu fala 5D10, esse cara aqui já conta, tipo 5D1, D2, D3, né? E aí 6P6, volta, e aí 7S2, cuidado, 5F14, 6D10, 7P6, beleza? Então na prática, né, se eu quiser a configuração do neônio, por exemplo, né, olha onde é que está o neônio. Ele está na segunda linha, então eu já sei que ele vai ser 2P6. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Se eu quiser o cloro está na linha 3, então ele vai ser 3P5. Mas repara que essa parte aqui ela ficou igual ao neônio, né? Então, como ficou igual ao neônio, eu posso dizer que o cloro ele é o neônio, só que continua a partir do neônio, né? Então, como o neônio é P6, tu continua a partir dele, que é 3S2 e 3P5. Se um dia te perguntar a configuração do cloreto, que é cloro menos 1, tu coloca um elétron nesse subnível aqui, que é o nosso último subnível, então fica 3P6. A mesma coisa para o magnésio, tá? O magnésio eu posso colocar, já que ele é o neônio, né? Sempre o gás nobre, tu não pode botar um outro cara aqui, tá? Que não seja gás nobre. Então, o magnésio é neônio, né? E mais 3S2. Então, 3S2, 3S1 seria o sódio, 3S2 é o magnésio. Mas se o magnésio perder elétrons, né, aparecer magnésio mais 2, tu tem que tirar os 2 elétrons que estão justamente no último subnível, que é o 3S2, e ele vai ficar igual à configuração do neônio, ou em outras palavras, 1S2, 2S2, 2P6. Então, se perguntarem se a configuração do ânion cloreto é 3P6, eu vou direto à tabela periódica, olho o cloro, ele é 3P5, coloco um elétron, 3P6, correto. A configuração, a distribuição eletrônica do átomo de magnésio, posso dizer que a camada de valência é composta por 2 elétrons, sim, a gente viu que ela terminou em 3S2, então a última camada é a terceira, concordo, e tem 2 elétrons no orbital S, ou no subnível S, sim, verdade. E se o magnésio perder 2 elétrons, né, ele possui 10 elétrons. Sim, como o magnésio tinha 12, né, ele perdeu 2 e agora ele tem 10 elétrons. Então, distribuído em 2 níveis de energia. Sim, que é o 1S2, né, o 2S2, primeiro nível de energia, segundo nível de energia. E esse aqui também é o segundo nível de energia, né. Então, o total aqui está os 10 elétrons, né. 2 com 6, 10. E aqui está os 2 níveis de energia, né, primeiro, segundo nível de energia. Show? Tá, então tá correto também a proposição. Ó, agora vamos para uns cálculos que a UFSC adora, que é um cálculo do jeito assim, tá? Imagina que a gente tem 2 gramas de sódio, que é o máximo que a gente poderia ingerir. Só que a gente foi numa feijoada e a gente colocou bastante sal de cozinha, totalizando 11,7 gramas, tá? Para 2 pratos de feijoada. Então, eu quero saber se eu vou estar ingerindo uma quantidade superior à recomendada, né? Que é 2 gramas. Tá, como é que a gente faz esse tipo de brincadeira? Assim, o NaCl, ele possui um sódio, tá? Então, se eu tiver 1 mol de NaCl, eu vou ter 1 mol de sódio. Consequentemente, né, o sódio tem massa 23, o cloro tem 35,5, somei e deu 58,5. Então, dentro dos 58,5, 23 gramas é de sódio, 35,5 é de cloro.
Então, se eu tiver 11,7 gramas, quanto que eu vou ter de sódio? X, que corresponde a 4,6. Então, realmente é maior, é superior. E ao espalhar 8,43 gramas de carbonato de magnésio nas mãos, o ginasta estará utilizando 0,100 ou 0,1 mol de magnésio e 0,1 mol de carbonato. Vamos dividir aqui o carbonato de magnésio nos seus íons, né? Magnésio e carbonato. Então, se eu tiver 1 mol de carbonato de magnésio, vou ter 1 mol de magnésio e vou ter também 1 mol de carbonato. Então, eu vou passar o carbonato de magnésio para gramas. Eu só somei, tá? O magnésio é 24,3, o carbono é 12, o oxigênio é 16 vezes 3, que totalizou 84,3. Então, se eu tiver isso aqui de gramas, eu vou ter 1 mol de magnésio e 1 mol de CO2. Por que eu não passei esse cara aqui para gramas, por exemplo, na terceira linha? Porque a questão, né, a proposição, está me dando aqui em mols, né? Então, eu vou deixar em mols para poder comparar. Quando eu usar esse valor aqui, que é 8,43, eu percebi que isso aqui é 10 vezes menos. Então, como isso é 10 vezes menos, né, o magnésio vai ser 0,1 e o carbonato vai ser 0,1. Então, essa proposição está correta também. Continuando o cálculo, tá? Só para garantir que nós vamos acertar umas questões desse tipo, existem 243 gramas de magnésio em 10 mols de carbonato de magnésio. Bom, colocando de novo o carbonato de magnésio, né, com magnésio e carbonato, repara que eu vou ter 1 mol de carbonato para 1 mol de magnésio. Consequentemente, eu vou ter 1 mol de carbonato de magnésio para 24,3 gramas. Por que eu deixei em mol aqui? Porque ele quer saber mols de carbonato de magnésio. E por que eu passei esse cara aqui em gramas? Porque ele quer saber gramas do magnésio, né? Então, por isso que eu só passei o magnésio em gramas, que é o valor lá da tabela periódica, né? Que é 24,3. Consequentemente, se eu tiver 243 gramas, né? Que vai ser 10 vezes mais, aqui também vai ser 10 vezes mais, então vai ser 10 mols, correta a proposição. Agora com uma reação, tá? Se eu tiver 143,1 grama do hipoclorito de cálcio, ele vai reagir com 34 gramas de peróxido de hidrogênio, você tem que usar a reação, tá? Quando são caras diferentes, né? Então, como é que vai fazer isso? Vai dizer que 1 mol reage com 2 mols, por isso o coeficiente aqui é importante, a equação tem que estar balanceada. Se 1 mol reage com 2 mols e está tudo em gramas, eu vou passar tudo isso aqui para gramas. Então, eu vou somar aqui 40 com 35,5 vezes 2, 16 vezes 2, e eu obtive 143,1 grama. Aqui o oxigênio, né? Ele é 16 vezes 2, que dá 16 vezes 2, que dá 32, hidrogênio mais 2, porque é um de cada, vai dar 34, mas como são 2 mols, fica 68. Então, 143 gramas, ponto 1, né? Ele reage com 68 e não com 34. Essa proposição aqui, ela está errada, tudo bem? E a combustão completa de 250 ml de etanol produzirá 154 gramas de água. Considere a densidade do etanol igual a 0,789 gramas por ml. Olha só, o etanol, de novo, tá? Ele é líquido, galera. Ele não é gasoso na CNTP. Então, você não pode usar aquela relação que o mol é igual a 22,4 litros, né? E eu precisei balancear essa reação, tá? Então, 2 carbonos aqui, né? Eu tenho 6 hidrogênios aqui. Então, eu sei que 1 mol desse etanol vai formar 3 mols de água. Só que daí, na hora de passar esse cara aqui para gramas, né? Por que eu passar para gramas? Porque ele me deu o volume. E se ele me deu o volume e a densidade, ele está me dando gramas de um jeito disfarçado. Normal alguns que fazer isso, tá? Então, te liga. Olha o que acontece. 0,79 gramas por ml quer dizer que eu tenho 0,79 gramas em 1 ml. Consequentemente, em 250 ml eu vou ter X, que é 197. Agora eu faço o método das 4 linhas, né? Reação balanceada. Segunda linha tem mols, então 1 mol de etanol forma 3 mols de água. 1 mol de etanol é 46 gramas, de novo eu só calculei aqui, né? 12 vezes 2, 24, mais 6, 30, mais 16, 46. A água eu também só multipliquei, tá? A gente sabe que 1 mol de água é 18, eu multipliquei por 3 e deu 54. Agora que eu já calculei qual é a massa em 250 ml, né? Eu sei que vai dar 197 gramas para X. E esse X corresponde a 231,55 gramas. Combinado? Então, essa proposição aqui ela está errada, infelizmente.
Vamos para ligações interatômicas que não existe UFSC sem várias proposições de ligações interatômicas e eu vou te provar isso agora. As interações interatômicas entre átomos podem ser iônica, que é metal com ametal, por exemplo, NaCl, nitrato, cloreto de sódio, né? Ou nitrato de magnésio, pode ser covalente, pode ser metal, que é metal com metal, por exemplo, ferro, ou se aparecer simplesmente sozinho, tá? Eu sei que é metal com metal, magnésio, que é magnésio com magnésio, quer dizer, metal com metal, o alumínio, que é alumínio com alumínio, metal com metal, então isso é ligação metálica. Ó, é fácil, né? Pô, metálica, né? Metal com metal. E a ligação covalente é ametal com ametal, né? Então, o hidrogênio a gente considera como sendo um ametal. Então, se o hidrogênio é ametal, né? Ametal com ametal fica a ligação covalente, tudo bem? Na ligação iônica, é legal saber que ela é formada por um retículo cristalino, que eu estou te mostrando agora. E se ela tem retículo cristalino, o estado físico dela é sólida. Só que esse sólido não conduz corrente elétrica. Se eu quiser que ele conduza corrente elétrica, eu vou ter que dissolver ele na água. Então a ligação iônica conduz corrente elétrica em meio aquoso ou fundido. Toda vez que aparecer essa palavrinha aqui, ó, meio aquoso ou fundido com condução de corrente elétrica, cara, eu nem penso duas vezes, eu já marco que é a ligação iônica. Já a ligação metálica, ela também tem um retículo cristalino que você está vendo aqui. Esse retículo cristalino ele tem cátions e elétrons livres ao redor. E como ele tem elétrons livres, é por isso que ele conduz corrente elétrica no estado sólido. E ele, obrigatoriamente, vai ser sólido também. Claro que existe exceção lá do mercúrio, mas é outra história. Então, quem conduz corrente elétrica na ligação metálica vai ser os elétrons livres. Quem conduz corrente elétrica na ligação iônica são os cátions e os ânions. A ligação covalente, a sua grande maioria, forma estado gasoso. E elas formam moléculas, tanto que a gente pode chamar a ligação covalente de ligação molecular. Então tem vários tipos de moléculas: trigonal, tetraédrica, linear, angular, piramidal. E essas moléculas elas não conduzem corrente elétrica. Então a água pura não conduz corrente elétrica, mas se eu botar um sal na água, ela conduz corrente elétrica. Por isso que a água do mar dá choque, né? Conduz corrente elétrica. Tu não pode, a princípio, tomar banho do mar quando estiver chovendo, porque se cair um raio ali você pode morrer. Claro que tem exceções, que nem o grafite e ácidos, né? Que só tem ligações covalentes, e ácido em solução aquosa ele ioniza e pode conduzir corrente elétrica. Então, dá uma olhada nessas proposições aqui, tá? O composto KCl, que é metal com metal, possui um caráter iônico, com certeza, né? Enquanto a molécula de NH3, amônia, que é ametal com metal, tem caráter covalente, perfeito. Outra proposição: a molécula do ácido metanóico, o hidrogênio ionizável, interage por meio de uma ligação iônica com o carbono. Cara, não tem como o carbono e o hidrogênio formar ligação iônica porque é ametal com ametal. No amido estão presentes ligações covalentes polares entre os átomos de carbono e oxigênio. Se é carbono e oxigênio, é ametal com ametal e eles são covalentes. Se tu quiser aprofundar um pouquinho, tá? A ligação covalente polar é toda vez que eu tiver ametais diferentes, tá? Se eu tiver, por um acaso, ametais idênticos, aí eu vou ter ligação covalente apolar. Se tu quiser um exemplo ainda de ligação covalente apolar, tu pode botar aqui, Cl2, O2. Combinado? Vamos para outra. Ao adicionar sal de cozinha no molho de tomate, ocorre uma reação de adição a dupla ligação. Não, o sal de cozinha não faz reação de adição a dupla, esquece. Mas o pior erro, né, para vocês é que os íons sódio, eles se ligam à cadeia carbônica covalentemente. Cara, é impossível, porque a cadeia carbônica tem carbono, que é um metal, o sódio, ele é um metal, e isso tem que ser ligação iônica e não ligação covalente. E as ligações entre os átomos de carbono e enxofre, que são dois ametais, assim como as ligações entre os átomos de enxofre, que também é um ametal, né? Então, ametal com ametal, possui caráter covalente, com certeza, não importa onde tiver isso, tá? Se estiver na alicina, que é o, digamos, princípio ativo do alho, né? Não tem importância. E o magnésio, na forma reduzida, não conduz corrente elétrica. Cara, tu sabe que não, porque o magnésio é um metal, e se ele tem metal, ele tem um retículo cristalino metálico com elétrons livres, ele conduz corrente elétrica. E só mais uma ligação entre os íons magnésio, tá? Já tá falando que é íon, né, galera? E o íon carbonato, então a ligação formada por íons, né, que formam aquele retículo cristalino iônico, né? Ela tem elevado caráter iônico, né? Beleza? Tá, então vamos para outras soluções. Para preparar 500 ml de uma solução aquosa contendo carbonato de potássio, que é 0,1
0,01 mol por litro, são necessários 691 miligramas de carbonato de potássio. Cara, toda vez que ele fizer essa interação em soluções, tu consegue fazer uma regrinha de 3. Vamos tentar fazer o seguinte, como está envolvendo mols e gramas, vamos passar um mol do carbonato de potássio para gramas. Então eu só somei o carbonato, tá? A massa do oxigênio, a massa do carbono, a massa do potássio, e um mol ficou 138,2 gramas. Se eu tiver 0,01 mol, eu vou ter 1,382 gramas. Então, quando eu digo que é 0,01 mol por litro, eu estou dizendo que é 1,382 gramas por litro. Consequentemente, como ele quer saber para 500 ml, tá? 500 ml, só lembra aqui que a gente fez um caô muito rapidinho, tá? Porque a gente nem usa a regra de 3 aqui, mas se tu quiser usar, tu pode botar 1000, tá? Aí tu vai ver que é a metade, né? Mas mesmo assim eu saberia que 500 ml é a metade de 1 litro, então o valor aqui tem que ser a metade de 1,382, que a gente achou 0,691 gramas, que corresponde a 691 miligramas. E após uma semana de tentativas de resolver o problema do comitê organizador, decidiu trocar toda a água de uma piscina da prova de nado sincronizado. Cara, o total de água que tem ali é 3,725 milhões de litros. Para quem não sabe, essa palavrinha milhões de litros quer dizer 10 na 6 litros. E aí continua, né? A proposição. Considerando, esse 2 aqui está viajando, considerando o volume de água mencionado no enunciado, né, seriam requeridos 7,45 quilos de hipoclorito de sódio para que a concentração de sal na piscina fosse 2 miligramas por litro. Ó, vamos tentar passar então quilo para miligramas, tá? A gente sabe que 1 quilo ele é 10 na 3 gramas. 10 na 3 gramas, 1000 gramas. E a gente sabe que 1 grama é 10 na 3 miligramas, né? Então, se eu pegar quilo para miligramas, fica assim. Como ele só está dividindo aqui, que era miligramas por litro, ó, tu não precisa de fórmula nenhuma para UFSC, cara. Só divide massa por volume. Então, se eu dividir massa por volume, repara, tá? Que eu tenho 7,45 quilos, que corresponde a 7.450 gramas, que corresponde a 7.450.000 miligramas, que a gente vai escrever desse jeito aqui para facilitar a nossa vida. Em compensação, né, litros, como eu vou dividir isso aqui por litros, eu vou transformar essa palavrinha milhões em 10 na 6, né? Então 10 na 6 litros. Como eu posso cortar esse 10 na 6 com esse 10 na 6 aqui, vai ficar miligramas por litro, e eu só tenho que dividir esse número, né, 7,45 por 3,725, que deu bem certinho 2 miligramas por litro. Então essa proposição aqui está correta, beleza? Dissolução. Toda vez que a gente vai colocar um soluto no solvente, né, para formar uma solução, esse soluto, se ele for iônico, ele sofre dissociação, por exemplo, sais, bases. Se ele for um ácido, tá, ou amônio, que é a ligação covalente, ele sofre ionização, gerando íons. Agora, se ele não gerar íons, né, ele não é chamado nem de dissociação nem de ionização. A gente chama ele só de dissolução mesmo, tá? Se tu quiser um exemplo, ó, sal de cozinha, eu coloco na água e ele vira íons. O nome disso, dissociação, porque é iônica. Ionização, o ácido clorídrico, que ele acaba gerando H+, e Cl-. E esse H+, e Cl-, ele gerou íons e o nome disso é ionização. Agora, se eu colocar um álcool, por exemplo, na água, o álcool não gera íons na água. Então, ele não recebe o nome de ionização. A gente chama só de dissolução mesmo, tudo bem? Tanto que nas bases, a gente tem um negócio chamado grau de dissociação, tá? Por exemplo, se eu tiver a base com grau de dissociação maior que 50%, é uma base forte, que é o pessoal lá do grupo 1 e 2 da tabela periódica, né? Tirando o magnésio, por exemplo. E os ácidos, a mesma coisa. A letrinha é a mesma, inclusive, que é o grau, tá? Só que esse grau aqui, se ele for maior que 50%, ó, é o mesmo, ele também vai ser um ácido forte, ó. E até tu pode levar decoradinho para a prova, né? Que tem 3 ácidos fortes, que seria muito legal saber, que é o ácido clorídrico, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Tá, então olha só as questões que já caíram sobre isso. O cloreto de sódio é um composto que por dissociação libera cátion sódio e ânion cloreto. Cara, perfeito, tá? Todos os conceitos aqui. O cloreto de sódio será mais solúvel em 100 ml de óleo de soja do que 200 ml de óleo de soja que em 200 ml de uma bebida refrigerante que prevalece água, né? Não, ele vai ser muito mais solúvel na água do que no óleo, que é apolar, que ele não vai ser solúvel.
Já o ácido clorídrico, em contato com água, sofre ionização, ioniza-se, para formar íons cloreto. Pô, perfeito. Por se tratar de uma molécula com ligação covalente, né, o ácido clorídrico, verdade, né, o nosso HCl, é uma ligação covalente, porque é hidrogênio com a metal, ele é polar e insolúvel? Não, é muito solúvel, tanto que ele acaba formando uma ionização, né, separando íon hidroxônio e cloreto. E o contato do carbonato de magnésio com o suor produzido nas mãos do ginasta resulta na produção de íons. Cara, isso aqui é um absurdo, tá? O magnésio ele tem que ser um cátion, que é magnésio mais 2, por isso está errado isso aqui. E o carbonato ele tem que ser menos 2, então totalmente errado, beleza? Separação de misturas também sempre aparece em todo vestibular, várias proposições. Então tem que saber que tem misturas que são heterogêneas e outras que são homogêneas, tá? A mistura homogênea a gente não consegue distinguir os caras, então é mais difícil de separar, é um processo mais refinado. Já a mistura heterogênea eu consigo distinguir as fases e dizer, essa aqui é uma fase sólida, essa é uma fase líquida, por exemplo, ou dois líquidos, né? Então se eu quiser tirar, por exemplo, sólido do líquido, tipo a areia da água, porque é um sólido insolúvel, né, eu uso filtração. Aí eu uso um filtro, a areia fica na água, fica no filtro, a água passa pelo filtro. Se eu tiver, por exemplo, gasolina e água, né, eu uso até um funil de decantação, mas a palavrinha aqui é decantação. Esse funil de decantação ele serve simplesmente para me ajudar a separar esses dois líquidos immiscíveis, tá? Então, o líquido mais denso, que vai ficar aqui embaixo, que no caso vai ser a água, né? Eu abro a torneirinha, ela sai. E aí eu tiro depois a gasolina. Sempre vai cair um desses, tá? São os que mais caem. Então, se eu quiser tirar, por exemplo, agora um sal, que eu não consigo ver aqui, tá? Eu preciso evaporar toda a água. Esse sal, ele é solúvel. Então, ele passa pelo filtro. Não adianta fazer filtração aqui. Então, o nome desse processo é destilação simples. Tenta associar que a destilação simples são os 3 S's, SSS, tá? O que quer dizer SSS? Eu tenho um sólido, solúvel, e a minha destilação é simples. Sólido, solúvel, destilação simples. Se eu não tiver um sólido, aí é destilação fracionada, por exemplo, álcool e água. Claro que tem toda uma aparelhagem, né? Que aqui tem um destilador, por exemplo, na destilação simples. Aqui também existe o destilador. E além do destilador, aqui também existe a coluna de fracionamento, que é muito importante você saber. E quando você começar a aquecer, o primeiro líquido que vai sair, tá? Vai ser aquele que vai ter menor ponto de ebulição. Então, te liga nisso, tá? O primeiro que sai é menor ponto de ebulição, que é o mais volátil. Depois sai o que tem maior ponto de ebulição ou o que fica ali. Então dá uma olhadinha no que vai aparecer aqui, tá? Se aparecer areia, que é uma heterogênea, com sal e água, quem que eu tiro primeiro? Areia, nessa ordem da flechinha amarela, filtração. Depois o sal, destilação simples, não tenta inverter a ordem dos processos, tá? Então, proposição 1, a cristalização é um processo de separação e purificação de misturas homogêneas, sem que ocorra a mudança de estado físico. A palavrinha sem está errado, tá? Porque a cristalização é quando você aquece isso para tirar o sal da água. Só que olha só, a água ela sofre evaporação, destilação, e o sal começa a precipitar. O nome disso é cristalizar. Então o sal começa a sofrer uma cristalização e ele vai acumulando aqui embaixo. Tá, mas e qual é a separação de misturas que eu fiz aqui? Imagina que eu tenho um sal A e um sal B, onde esse sal A aqui ele é muito solúvel e o sal B aqui ele é pouco solúvel. Então, quando eu começar a aquecer, o sal que é pouco solúvel ele cristaliza. Claro, o nome correto aqui até seria falar cristalização fracionada, né? Mas ela vai ter uma mudança de estado físico porque ela está passando aqui de líquido, né, que é o sal dissolvido na água, para sólido. Agora, a filtração é um processo usado para separar misturas homogêneas, tipo água e areia. Ops, não é homogênea, né? Então, heterogênea está errada a proposição. E na destilação fracionada, o líquido de menor ponto de ebulição é o primeiro a sair no decorrer do processo de separação. Sim, gente, isso é verdade. Outra, a radioatividade. Eu fiz um resuminho caprichado para ti, que é assim, a radioatividade ela é tudo nuclear, tá? Sublinha essa palavrinha se tu estiver copiando, fazendo alguma coisa, que ela tem que ser um processo nuclear. São reações nucleares. É a única coisa que tu pode usar essa expressão, reação nuclear. Então eu tenho um núcleo instável que emite, cara, algumas partículas ou ondas eletromagnéticas. Se for a alfa, né, que tem massa 4 e carga mais 2, parecido com um núcleo de hélio, repara.
Eu vou pegar o hélio só para você ter uma ideia aqui assim, tá? Que o núcleo de hélio, como o hélio é 2 e 4, tá? Ele tem 2 prótons, por isso que ele é 2. Ele tem 2 nêutrons, tá? Por isso que a massa dele é 4. Só que o hélio tem 2 elétrons ao redor ainda, né? A alfa não tem esses 2 elétrons, por isso que a gente escreve mais 2 aqui embaixo. É literalmente um núcleo de hélio. E quando você vai fazer o decaimento alfa, você tem que descontar a massa, né, daqui que é 4, e tem que descontar 2 prótons aqui de baixo, tá? Que é 92 menos 2, que dá 90. Existe um negócio que vai valer sempre, que vai ser a conservação, tanto da massa e da carga. Então, o número de prótons, tá? A carga e o número de massa, ele tem que se somar dos dois lados. Se eu somar esse lado aqui, ele tem que fechar com esse cara aqui, não importa qual for a reação nuclear. Repara que a partícula beta, tá? Ela tem um detalhezinho que ela é praticamente um elétron. Então vai dizer, pô, mas não tem elétron no núcleo. Não, não tem, mas é que o nêutron, cara, quando ele vira um próton, tá? Ele acaba se transformando em um próton e acaba emitindo essa partícula beta. É por isso que toda vez que for emitida uma partícula beta, aumenta aqui um próton, você tá vendo? Mas só basta somar, tá? Tipo 91 menos 1, que vai dar 90. E aqui, 234 com 264, repare que a massa não mudou, porque a partícula beta não tem massa, tá? É zero. E ainda, a radiação gama, tá? Toda vez que houver a emissão de uma radiação gama, a gente usa geralmente esse asterisco para dizer que o cara está excitado, instável. Então, o disprósio, né? A massa dele não vai mudar e nem o número atômico dele com a emissão da gama, tudo bem? Existe um negócio chamado série radioativa, existem 4 tipos de série, e repara assim, toda vez que eu tenho um elemento, tá, emitindo uma partícula alfa, a massa diminui 4. Se não aconteceu nada, tá, e a massa não diminuiu 4, e mudou o elemento, passou de tório para protactina, então provavelmente aumentou um próton, né, para mudar o elemento. Então eu sei que é a partícula gama. Então, ó, aqui manteve a massa, então eu sei que emitiu gama, emitiu beta, se mudou o elemento, né? E aqui, como mudou de 34 para 30, emitiu alfa. Tá vendo esses numerozinhos aqui? 4,5 bilhões de anos, aqui tem 24,6 dias, aqui tem 1,4 minutos. Então, essa é a minha vida. É a quantidade de átomos que eu tenho é a quantidade de átomos que vai desintegrar. Por exemplo, se aqui eu tiver, vamos chutar 24 átomos, tá? Após passar uma meia-vida, vai sobrar só 12 átomos, por exemplo. E após passar mais uma meia-vida, vai sobrar só 6 átomos. Mas pode ser com gramas também. Se eu tiver 24 gramas, após uma meia-vida sobra 2 gramas, após mais uma meia-vida sobra 6 gramas. O símbolo internacional de meia-vida é um T meio, desse jeito aqui, tá? Então, conforme vai passando a meia-vida, vai diminuindo a metade a quantidade de átomos, a massa do nosso elemento radioativo, né? do nosso radioisótopo. Tanto que a gente pode fazer um gráfico com isso, né? Ó, 100% da amostra passou 8 dias, sobrou 50%. Então, 8 dias é a nossa meia-vida do iodo 132. Se passar mais 8 dias, cai para 25. Então, 8 dias também é meia-vida e assim vai indo, tá? Ó, mais 8 dias, né, que é a meia-vida, quando atingir 24, né, ou 25 vira 12,5. E se atingir 32, aqui vai virar 6,25. Show? Agora deixa eu te contar umas reações nucleares que são artificiais, tá? Então, isso aqui não acontece naturalmente, é artificial. Rutherford acabou descobrindo os prótons desse jeito, né? Ele jogou partículas alfa no nitrogênio e soltou um próton. E ele acaba descobrindo o próton dessa maneira, jogando partículas alfas no elemento, tá? Nitrogênio. Chadwick também descobriu os nêutrons desse jeito, né? Muito tempo depois, lá em 1930, mais ou menos. E aí o Chadwick jogou as partículas alfa no berílio e liberou carbono e nêutron. Cara, não te assusta com isso, tá? O que tu vai fazer? Toda vez que perguntarem, que partícula é essa, por exemplo, a massa tem que fechar, tipo, ó, 9 e 4, 13, 12 com 1, 13. É isso aqui, tá? Isso aqui vale tanto para radioatividade natural como para radioatividade artificial. Repara que o número de prótons também, né? Se aqui tiver 6 prótons, aqui vai ter que ter 6 prótons também. E a filha da Irene Curie, ela acabou jogando partículas alfa no elemento alumínio e fez o primeiro elemento radioativo artificial.
Esse elemento radioativo artificial é o fósforo 30, porque o fósforo 31 é o natural, né? Então, o primeiro elemento radioativo artificial, e ela ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Sendo que a mãe dela já tinha ganhado 2. Mas olha só, se perguntarem quem que é esse cara, o que ela jogou, tu só soma, tá? 27 mais 4, 31. 30 mais 1, 31. E aqui 13 mais 2 dá 15, né? Repare que aqui deu 15 e aqui não tem prótons. Show? Só que olha só, esse elemento radioativo aqui, artificial, ele emitiu uma partícula que não era o normal, tá? A gente só tinha partículas alfa, beta e gama. E essa aqui, cara, acabou sendo uma partícula nova, né? Que a gente acabou apelidando de positron. Esse positron, repara que ele tem a massa zero, igual a da partícula beta, por isso que esse símbolo ficou o mesmo, só que é uma carga mais 1, né? A gente chama isso aqui de antimatéria do elétron, né? Ou partícula beta positiva. Show? E aí, com base nisso, né? Com a descoberta dos nêutrons, o Enrico Fermi, um italiano, que também recebeu o prêmio Nobel em homenagem na tabela periódica, tá? Ele jogou o átomo de nêutron num outro elemento. E o átomo de ou a partícula neutra, tá? Não átomo de nêutron. A partícula nêutron, ela entra muito mais fácil nos átomos do que a partícula alfa, porque a partícula alfa sofre repulsão com o próton, né, do núcleo. Já o nêutron não, então ele entra aqui uma beleza, cara, aqui dentro. Se eu somar 235 com 1, né, fica 236. Só que daí esse átomo de urânio se torna físsil, quer dizer o quê? Ele se quebra no meio, por isso que o nome disso é fissão nuclear. Acaba liberando, por exemplo, bário, criptônio e 3 nêutrons. Se perguntarem quantos nêutrons, tu tem que somar, tá? Tipo, 142, mais 91, mais 3, tem que fechar com 236, tudo bem? Só que lembra que isso aqui é uma energia muito, muito violenta. Ela foi usada aqui na bomba atômica, né, que caiu em Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, um poder destrutivo muito forte, e hoje a gente usa em usinas nucleares toda ação de fissão nuclear, te liga nisso. Mas claro que a gente aperfeiçoou e já tem a fusão nuclear. A fusão nuclear é quando eu pego 2 átomos pequenos agora e não 2 átomos grandes, tá? Repara que vai se somar a mesma coisa, essa aqui conservação da massa, da carga, vale sempre, não tem exceção. E aí o total aqui da massa é 5, aqui 4 mais 1 tem que fechar 5 também. O número de prótons dos hidrogênios aqui é 1 mais 1, que vai acabar dando 2, que é o hélio. Só que essa energia aqui, ela é muito violenta, é uma energia, por exemplo, que acontece no Sol e está sendo testado e usado em bomba H, né, que é um poder destrutivo muito grande. Então, olha as proposições que já apareceram na UFSC, né? A reação entre nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso, que é essa aqui, resultando amônia, né, que é o processo Haber-Bosch, caracteriza uma reação nuclear. Não, gente, isso não é uma reação nuclear porque eu não estou transformando um núcleo em outro, né? As emissões do tipo alfa-beta são associadas a decaimento radioativo das partículas de carga mais 2, sim, a alfa é carga mais 2 e a beta é carga menos 1, tá correto. O decaimento radioativo do polônio para o chumbo, a menção de alfa, perfeito, porque se eu pegar aqui assim, né, 212 menos 208 dá 4, que a gente sabe que a alfa ela tem massa 4, e se eu pegar 84 menos 82, dá bem certinho 2, que é da alfa, então tá perfeito. A radiação gama, né, que é a mais forte que tem mais energia, consiste em fótons de alta energia, com certeza. Se ela tem uma maior energia constante de Planck vezes frequência, ela tem uma frequência grande também. E por que eu estou falando em frequência? Porque vamos lamber ferida, galera, porque aquele cara que tiver velocidade da luz constante, tá? Aquele cara que tiver maior frequência, ele vai ter menor comprimento de onda. Então, os raios gamas, eles têm comprimento de onda menores que a região da luz visível. E a fissão nuclear é um processo pelo qual 2 núcleos são fundidos. Não, se eu fundir é fusão e não fissão nuclear. Número de oxidação eles curtem bastante. Se é legal saber que o átomo de carbono presente no carbonato de potássio é mais 2. Não, esse eu faço bonitinho pra ti aqui, tá? Ó, daí você vai ver como é que a gente faz isso. Esse cara aqui é o carbonato de potássio, tá? O oxigênio, na maioria das vezes, ele é menos 2. Aí menos 2 vezes 3 fica menos 6. Tem que fechar o total 0, tá? O potássio ele é mais 1, porque ele é do grupo 1 da tabela periódica. Daí vezes 2 dá mais 2. E para fechar 0, o carbono é mais 4, então não confere isso. No peróxido de hidrogênio, que é esse cara aqui,
o NOx do oxigênio, né, o número de oxidação do oxigênio é -1. Perfeito, isso é conceitual, verdade. Se tu quiser fechar a brincadeira, -1 vezes 2 dá -2, substância composta tem que fechar 0. Então aqui o total é +2 e cada hidrogênio é +1, como a gente já esperava. No hipoclorito de cálcio, o número de oxidação do cloro é -1. Tu não precisa montar a fórmula inteira, tá? Basta saber que esse cara aqui é o hipoclorito. Então, como eu sei que o oxigênio é -2, eu vou fazer aqui -2. E aí, essa carga aqui do hipoclorito, tá? Tem que baixar para cá, que é -1. Então, o cloro do hipoclorito ele é +1, combinado? Por isso está errado essa. Entre o hipoclorito de cálcio e o peróxido de hidrogênio ocorre uma reação de oxidação-redução. Como a gente acabou de calcular o NOx do hipoclorito, né, a gente sabe que esse cloro aqui ele é +1 e esse cara aqui é o cloreto, né? Então o cloreto ele é -1. Se o cloro ele passou de +1 para -1, ele reduziu o NOx. Isso é uma redução. E se ele sofre redução, né, ele recebe elétrons. E tem mais ainda, ele é o agente oxidante. Já esse peróxido a gente acabou de ver que ele é -1, né? E quando esse peróxido tiver oxigênio do outro lado, tem que pegar o oxigênio do outro lado, tá? Então ele vai passar de -1 para 0. Consequentemente, ele aumentou. Então fica POA, perde elétrons, oxida, aumenta o NOx. E se ele sofre oxidação, ele vai ser o nosso agente redutor. Que é o que está perguntando aqui, por exemplo, tá? Então por isso que essa proporção 0,8 está correta. Já a molécula do oxigênio, o agente redutor, na combustão, gente, você sabe que o oxigênio, quando ele faz a combustão, ele gera gás carboniqueado. Só que o NOx desse oxigênio aqui, ele é 0 e ele vai passar para -2. Então ele sofreu redução. E se ele sofre redução, você sabe melhor do que eu até que ele é o agente oxidante, não redutor. O número de oxidação do átomo de carbono no dióxido de carbono é +2. Vamos ver o dióxido de carbono aqui? Ó, tem que fechar 0. O oxigênio, tu sabe que ele é -2 vezes 2 -4, então esse carbono tem que ser +4. Essa proposição está errada. Tabela periódica. O rádio é um metal alcalino terroso. Deixa eu ver onde está o rádio. Está aqui. Ele realmente é um metal alcalino terroso, porque seria legal saber que toda essa galera aqui, tá, vão ser alcalinos, tirando hidrogênio que não tem família. Então, o pessoal do grupo 1 tirando hidrogênio é alcalinos, o pessoal do grupo 2 é alcalinos terrosos. Basta usar a ordem alfabética, né? O grupo 16 são os calcogênios, o grupo 17 são os halogênios e o grupo 18 aqui, coluna 18, são os gases nobres. Então, o rádio é um alcalino terroso, correto? O polônio é um halogênio? Não. O polônio, ele está aqui na tabela periódica, então ele é um calcogênio. E o tônio é classificado como metal. Sim, caso você não saiba isso, existe uma linha mais escura, tá? Que alguns vestibulares podem não dar essa linha escura, tá? Que é meu padrão, assim. Aí tu só pega, assim, ó, boro e passa pelo alumínio, porque tu sabe que o alumínio é um metal. Boro é ametal. E aí você vai fazendo assim, ó, para baixo, pro lado, para baixo, pro lado. E tudo que ficou pro lado de cá são ametais, tirando o grupo 18, são gases nobres. E toda a galera que parou nesse lado aqui, eles são metais. Inclusive o tório, que não aparece aqui, ele tá aqui embaixo no bloco F, mas é legal você saber que o bloco F aqui é tudo de metal. Outra, o átomo neutro de potássio apresenta 2 elétrons na camada de valência. Não, isso é fácil de ver, como o átomo de potássio está no grupo 1, ele tem 1 elétron de valência. Essa galera aqui do grupo 2 tem 2 elétrons de valência. Aqui tu tem que montar a distribuição eletrônica, tem várias panes, então cuida. O grupo 13 é fácil de ver porque ele tem 3 elétrons de valência. O grupo 14 tem 4 elétrons de valência na última camada. O grupo 15 tem 5 elétrons de valência. O grupo 16 tem 6 elétrons de valência. O grupo 17 tem 7 elétrons de valência. E o grupo 18 tem 8 elétrons de valência, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons de valência. E o magnésio é classificado como um metal de transição. Cara, o magnésio está aqui. E aqui não é transição. Toda essa galera do bloco S aqui é representativo. Eu posso reescrever a tabela periódica aqui, porque eu acabei riscando demais ela. Próxima vez eu vou colocar 2 aí, meu Deus, é muita informação. Então, a brincadeira fica mais ou menos assim. O pessoal do bloco S são elementos representativos, teria que ser um metal representativo para estar correto, então essa proposição aqui está errada.
Já o pessoal que está no bloco D é metal de transição, e no bloco F também metal de transição, só lembra que aqui é metal de transição externa e aqui é metal de transição interna. Outra, inorgânica, o hipoclorito de cálcio tem NOx do cloro -1. Como é que eu saberia fazer isso aqui sem olhar o NOx? Cara, isso é muito fácil, tá? Porque toda vez que a gente tiver um nome que é dado por perato, a gente sabe que o NOx do elemento aqui é +7. Toda vez que a gente dá um nomezinho de um ânion ou um sal que termina em ato, o NOx é +6 e +5. Toda vez que tiver um cara com ito, tipo nitrito, sulfito, então a gente sabe que ele é +4 e +3. Tá na ordem, ó. O maior é per, né? Perato, ato, ito. E aí quando aparecer algum ânion que o negócio é hipoito, ele vai ser +2 ou +1. Então, se ele fala aqui que é hipoito, né, pela inorgânica, eu já sei que não poderia ser -1. Quem que é -1? O cloreto, tá? Que é esse cara aqui. Tá? Então, primeira proposição aqui errada. Segunda, considerando a piscina contém apenas hipoclorito de cálcio. Cara, então é legal saber que o cálcio, ele é do grupo 2, então ele é uma base forte. Então, ele vem de uma base forte, já o hipoclorito, ele vem de um ácido fraco. Então, esse cara aqui é um ácido fraco, essa é uma base forte. E a união de ácido fraco com base forte acaba resultando um sal básico. E se ele é um sal básico, o pH ele tem que ser maior do que 7. Ó, caso você não lembra dos ácidos, cara, eu acho muito fácil de fazer. É só você pegar o oxigênio e descontar os hidrogênios, tá? Então, se a diferença é 3, esse cara aqui é um ácido muito forte. Se for HClO3, a diferença dá 2, né? 3 menos 1 que dá 2, ele é um ácido forte. Se for HClO2, esse cara aqui é um ácido moderado, porque a diferença deu 1, 2 menos 1. E se aparecer HClO, é 1 menos 1, a diferença deu 0, ele é um ácido fraco, que é esse caso aqui. Agora, a mistura entre o macarrão e o azeite sempre fica uma reação de ácido base, porque o ácido linoleico, cara, o ácido linoleico ele é um ácido carboxílico, então ele pode liberar esse H, ele é um ácido de arrênios, e é inclusive um ácido de Bronsted, Lowry e Lewis. Enquanto o amido, cara, eu sei que o amido ele tem OH, só que o amido que tem OH, esse OH, ele não é aquela hidroxila que sai, tá? Então, o erro tá aqui, o amido não é uma base de arrênios, na verdade ele tem a função álcool. Então, esse OH do álcool, por exemplo, ele não é uma base, tá? O carbonato de potássio, ele é um sal básico. Cara, isso é verdade, tá? Porque a gente tem aqui o potássio que vem de uma base forte e tem o carbonato que vem de um ácido fraco, então base forte. E ele vem da reação de neutralização entre carbonato de cálcio e hidróxido de potássio, não, porque o carbonato de cálcio é outro sal básico e o hidróxido de potássio é o nome das bases, tá? Então não posso reagir um sal básico com uma base, não tem sentido. E a fórmula mínima do carbonato de potássio é K2CO3. Sim, isso aqui está correto, porque o potássio é do grupo 1, então ele forma um cátion mais 1. O carbonato é -2, e na hora de fazer aqui a regrinha da tesoura, a regrinha do escorrega, né, fica exatamente desse jeito. Já o carbonato é monovalente. Não, a gente tem algumas musiquinhas que você pode olhar em outros vídeos, né, para decorar que o carbonato ele tem -2, então ele é, na verdade, bivalente ou divalente. E ainda, a fórmula do ácido clorídrico, cara, toda vez que tiver essa terminação hídrico, tá, é porque não tem oxigênio. Por exemplo, clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico. Se tiver oxigênio, ele tem que ser ico ou oso. Só que o que acontece? Essa terminação aqui, se tu pegar o NOx do cloro, que é +7, tu vai voltar no outro slide lá, né, que a gente falou, que quando é +7, o nome dele tem que ser per alguma coisa ato. Temato tepico, né? Então esse cara aqui vai ser o ácido perclórico, tá? E não ácido clorídrico. Então isso aqui está errado. Para neutralizar o ácido clorídrico derramado na pista, o corpo de bombeiro recorreu ao uso de vinagre. Cara, eu não sei porque a UFSC adora neutralizar tudo com vinagre, tá? Coisa que nem se neutraliza. Tu tem que saber que o vinagre é um ácido acético. O ácido acético, como ele é ácido, ele não vai reagir com ácido clorídrico, cara. Então, isso aqui não é uma neutralização. E a água sanitária, caso você não saiba, vamos botar aqui, é o hipoclorito de sódio, que a UFSC adora, tá? Os caras que tem cloro, inclusive o
hipoclorito. E isso é uma substância simples. Não, galera, substância simples é apenas um elemento, tá? Tipo Cl2. Isso aqui, na verdade, é uma substância que a gente chama de substância composta. E tem uns eletrólitos, né? E um sódio e cloreto. Não, isso aqui não é o cloreto, né? É o hipoclorito. Show? Errado também. E ao misturar vinagre com sal de cozinha, haverá uma reação de neutralização. Não, de novo, cara, ó, o vinagre é um ácido, sal de cozinha. Ele, na verdade, é um sal neutro, porque é ácido forte, base forte. Então, isso aqui não tem como neutralizar, tá? E estamos encerrando a brincadeira, tá? Só mais um pouquinho. A substância, ela tem ponto de fusão, tá? E ebulição constante. A mistura, ela varia o ponto de fusão e ebulição. Então, quando aparecer um negócio para vocês envolvendo misturas, tá? Em uma mistura homogênea, sob pressão constante, observe-se fases distintas. Não, se é homogênea, tu não consegue distinguir fases, né? Se eu conseguir distinguir fases, isso aqui é a mistura heterogênea. Quando uma substância muda de estado físico, agora sim, né? Tipo fusão, ebulição. A temperatura varia? Não, não varia. E a água sanitária, usada para desinfecção de folhas, é uma substância simples, a gente sabe que não, mas envolvendo misturas, olha só. Ela vai possuir eletrólitos, íon sódio e íons cloreto. Que a água sanitária não é uma substância simples, né? É uma substância composta. E outra, o azeite de oliva formará uma mistura heterogênea. Gente, olha só, com água, não importa qual for o azeite ou óleo que ele vai te falar, tá? E não importa onde é que está vindo a água, se é residual, se é alguma coisa das folhas, que a gente sabe que é uma mistura heterogênea, então essa aqui, ela tá correta, beleza? E a alotropia, só para te lembrar rapidinho, lembra que o grafite, cara, ele é uma forma alotrópica do carbono, assim como o diamante, os dois são formados por carbono, tá? Lembra também que o grafite, cara, eu botei a fórmula dele aqui embaixo, né? Então ele é trigonal, é sp2 e conduz corrente elétrica. O diamante, ele não conduz corrente elétrica, é sp3, ele é tetraédrico. E o grafite e o diamante são duas formas alotrópicas do carbono, vai dizer sim, e tem a mesma composição química, sim. Eu ainda arrisco te dizer um negócio, tá? Que o grafite é a forma mais estável. Então, como o grafite é a forma mais estável, ele está num patamar menor de energia. O diamante está num patamar maior de energia. E se eu passar de diamante para grafite, está liberando energia. Então, diamante para grafite é uma reação exotérmica. Show? E para encerrar essa brincadeira, pH. Seria legal que o pH ele vai de 0 a 14, o pH neutro é 7, tudo isso a 25 graus Celsius. Então, quanto mais para perto do zero o pH, mais ácido ele é, quanto mais perto do 14, mais básico ele é. E considerando que a piscina tem hipoclorito de cálcio, esse cara aqui ele é um sal básico, e se ele é sal básico, o pH tem que ser maior do que 7. E se eu botar ácido clorídrico, cara, na água, o pH daquele local vai se elevar, não ser ácido, ele vai diminuir. Beleza? Cara, eu espero que vocês tenham curtido essas dicas aí. Eu vou deixar... Tu viu que eu não coloquei orgânica, porque o orgânica a gente revisou no aulão do Enem, no aulão também de outros da URGS, principalmente da URGS. Então, eu quero revisar tudo orgânico. Então o cara vai lá nos outros aulões, eu vou deixar o link para vocês aqui. Então, valeu, se tu quiser mais coisa, cara, basta clicar aqui no canal, tá? Vou deixar os links para vocês dos outros vídeos aqui. Espero que você tenha gostado aí, que era boa prova. Gabarita a UFSC aí por mim, tá? Por você também, na verdade. Então, bons estudos, forte abraço, tchau.